Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. O mês de setembro é marcado pela campanha de prevenção do suicídio e hoje nós vamos falar da depressão, que é a principal causa de suicídio no mundo. Angústia, ansiedade e depressão são os sentimentos que mais afetam a saúde mental de pessoas em todo o mundo. Segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com a depressão. Elisa Flávio é uma estudante de 22 anos de idade que tentou o suicídio por 2 vezes. Felizmente, graças ao apoio de profissionais de saúde, neste caso psicólogo, familiares e amigos, ela ultrapassou a depressão e conta que tirou lições importantes e valiosas deste processo. Acompanhe o depoimento de Elisa na reportagem que se segue. Hoje, eu posso ser eu mesma sem depender de ninguém, sem ter que vestir aquilo que outra pessoa veste, sem ter que ser o que uma pessoa é. Por quê? Porque eu sei dos meus valores. A depressão foi um dos momentos mais difíceis da infância de Elisa, mas fez com que ela conhecesse o seu valor. Quando Elisa faz o balanço das causas que a levaram à depressão, refere que a separação dos pais fez com que ela vivesse em constante angústia e ansiedade, fatores que serviram de gatilho para as crises. Minha mãe queria viver comigo, meu pai também queria viver comigo. Isso tudo acabava me atingindo porque minha mãe ligava para o meu pai para poder ter autorização para falar o que quer. E eles nunca se entendiam. Então minha tia, ela também ficava cansada porque quer receber informação. Eu era ainda criança, então quem recebia informação para me passar era ela. Nesse processo, Elisa viveu com a sua tia e depois com a sua avó. E com 14 anos, fez a sua primeira tentativa de suicídio. Quando eu tentei suicídio, minha avó, ela não aguentou aquilo. Ligou para o meu pai estava na África do Sul, o meu pai veio me buscar. Fui para a África do Sul, eu parei de estudar, praticamente parei tudo. Só que lá também a convivência não era boa, porque minha mãe também estava perto do meu pai. Viviam todo dia, praticamente, e não se entendiam. Isso também acabava também me afetando. E eu falei com minha mãe que eu queria voltar. Só que meu pai, eu também pedi meu pai, porque eu vivia com meu pai, então meu pai também não aceitou. O que eu fiz? Eu tentei novamente o suicídio, porque nem meu pai nem minha mãe se entendiam. A estudante conta que no período mais difícil da depressão sentia desânimo constante, perdeu o interesse pelas atividades, tarefas diárias, dormia muito de dia, não tinha perspectiva de futuro, vivia isolada, tinha crises de choro e até chegou a mutilar-se. Eu me cortava, mas ninguém sabia que eu me cortava, porque eu ia para a escola de camisola, em casa eu estava de camisola, faça frio, faça calor, eu estava de camisola. Essa é uma marca, é a primeira vez que eu me cortei, ficou essa marca aqui. Então as pessoas podiam olhar para uma pessoa dizendo que aquela pessoa está tudo bem na vida, mas não. São os pequenos detalhes que mostram que essa pessoa está passando por uns momentos difíceis. São pequenos detalhes, por exemplo, a maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa reage. Eu era uma pessoa muito calma e do nada eu podia começar a chorar do nada. Por que está a chorar? Eu não sabia por que estava a chorar, porque nem eu mesmo sabia o que estava a acontecer. Então era muito difícil eu explicar para alguém, está a acontecer isso, por isso que eu estou a chorar. Era muito difícil eu dizer, mãe, tia ou alguém, peço ajuda nisso, porque eu também não sabia o que era. Eu era uma pessoa que eu sempre gostei de cozinhar, só que cozinhava, né? Era a única menina em casa, eu tinha que cozinhar, mas não era aquela coisa. Eu fazia porque eu tinha que fazer. Por isso que sempre minha tia reclamava, isso está mal feito. Mesmo limpeza dentro de casa, para fazer limpeza dentro de casa, era muito difícil. Era muito difícil porque tudo que eu queria era dormir. Tudo que eu queria. Eu não conseguia levantar de manhã, eu já levantava de manhã cansada. Eu me perguntava por que eu acordei. E quando anoitecia, eu me perguntava por que anoiteceu. Porque tanto a noite, tanto o dia, era a mesma coisa. Para mim não tinha nenhuma diferença. A dor que eu sentia de dia era a mesma dor que eu sentia à noite. Eu não tinha intervalo. Na escola, chegou um momento em que já não conseguia mais segurar as crises. Eu lembro uma vez que na sala de aula, eu estava na aula de química. De repente comecei a chorar. Minha professora me perguntou, por que tu estás a chorar? Nem eu sabia, então não sabia como explicar. Não sabia como dizer, professora, estou a chorar por isso. Então, eu lutei. Lutei comigo mesma, lutei com os sentimentos, lutei com as coisas ao meu redor. Até que hoje estou aqui.
Mesmo com as dificuldades causadas pela doença, a estudante conta que a experiência lhe trouxe lições que a fizeram rever a própria vida, mudar hábitos e perceber os pontos que precisavam ser mudados. Foi nesse momento que Elisa percebeu que precisava de apoio e, com a ajuda de amigos e familiares, procurou por ajuda de um psicólogo. Eu fui entendendo que não vai ser do meu jeito que eu vou morrer. Então, foi no ano passado, não, foi ano antepassado, eu tentei comecei a fazer tratamento com psicólogo, comecei a fazer tratamento, mas no início não estava a dar nada. Não estava a dar nada, porque eu me vitimizava muito. Então, por mais que eu fosse ao psicólogo, ele falava comigo, qualquer coisa que acontecesse, eu já voltava direto sempre. Mas chegou um momento em que eu vi que já não dava. Uma coisa que ele sempre dizia é assim: Elisa, você não é o problema, você tem um problema. Você não é o problema, você tem um problema, então você tem que procurar resolver esse problema. Porque quando você tenta se matar, você não vai só você morrer, mas tem pessoas ao seu redor. Passada a pior fase, a estudante pede que as pessoas não se sintam responsabilizadas por estarem a passar por situações de tristeza, que procurem ajuda profissional, amigos e familiares para ultrapassar as dificuldades da vida. A pessoa tem que saber que tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, porque quando não procurar ajuda, você não vai... Porque se a pessoa entendesse qual é o problema, é outra coisa. Só que a depressão ela te faz ficar com uma mente bem fechada, você já não sabe o que é. Então, primeiro tem que procurar ajuda e saber que que você não está sozinha. É outra coisa. Então, se alguém não te entende, sempre vai existir alguém que vai te entender, alguém que vai te dar a mão, alguém que vai te ajudar. Então, sempre procura ajuda. É muito importante procurar ajuda. Por quê? Porque eu fiquei praticamente toda a minha vida depressiva, mas quando eu decidi procurar ajuda, eu fui ajudada. Não somente pelos psicólogos, mas pelas pessoas que sempre estiveram ao meu redor para me ajudar, que eu naquele momento não vi essas pessoas, mas quando eu procurei ajuda, elas estavam lá e me ajudaram. E hoje estou aqui. Frases como já vivi demais, ou sou um peso para os outros, ou ainda não vou fazer falta, são sinais de alerta que indicam que a pessoa está em sofrimento psíquico. E como ajudar um amigo ou um familiar nesta situação? Bom, para responder a esta e outras perguntas, hoje nós vamos conversar com a doutora Andrea Silva, é psicóloga e é quem vai aumentar os nossos conhecimentos hoje sobre esta doença que é muito perigosa, que nós negligenciamos muito, que é a depressão. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá, Márcia, obrigada. Obrigada pelo convite. E espero mesmo trazer um bocadinho mais de conhecimento para vocês todos. É esse o objetivo e estou disponível. O que é a depressão e quando é que nós dizemos que esta pessoa está deprimida? A depressão, não é? Em psicologia, nós definimos a depressão como um transtorno emocional e psíquico, não é? Faz parte do Fórum de Saúde Mental e este é causado por alguma instabilidade a nível emocional e que a longo prazo, não é, acaba afetando a nossa saúde mental, o nosso estado mental. Então é preciso prestar atenção, sim. Quando é que nós podemos notar ou quando é que nós podemos dizer que esta pessoa está deprimida ou está com a depressão? A depressão é caracterizada principalmente por momentos de angústia e uma tristeza profunda. Então, depois vão-me perguntar, sim, tristeza profunda, angústia... É que em algum momento todo ser humano tem algum episódio de tristeza. Exatamente. Então, como diferenciar a tristeza da depressão e uma tristeza passageira daquelas normais? Exatamente. Todos nós temos estes momentos. Nós conseguimos diferenciar a tristeza, vamos dizer, básica ou normal, da tristeza profunda, que já é patológica, tomando em consideração dois aspectos, a frequência e a intensidade.
Okay. Então, se nós temos ou se nós apresentamos este quadro depressivo ou de tristeza, angústia profunda durante 15 dias seguidos e de uma forma, não é? Cada dia que passa aquilo vai ficando cada vez mais forte, então é aí que nós começamos já a avaliar ou a diagnosticar esta pessoa como uma pessoa que está no estado depressivo. E nós temos que tomar em consideração que existem 3 fases, 3 níveis, se posso assim dizer, de depressão. Temos a depressão leve, moderada e grave. Então, normalmente nós pegamos logo na leve, né? Leve, Okay. moderada. Sim. É mais ou menos por aí. E para além de mudanças de comportamento, que é um dos sintomas da depressão, que outras mudanças é que a pessoa com depressão pode apresentar? Existe algum sintoma físico da depressão? É importante aqui salientar ou explicar quais são estes sintomas, não é? Aos quais nós devemos prestar atenção. Vamos lá dizer, para a depressão existe a apatia, não é? Nós chamamos de apatia. A apatia é a falta de vontade de realizar algumas tarefas, hobbies, atividades que nós gostávamos. As atividades normais Exatamente. do dia a dia, por exemplo. Não, sim, exatamente. E aquelas que nós gostávamos de fazer, atividades de lazer. Okay. Nós perdemos simplesmente vontade de fazer isso. De vez em quando também temos aqueles transtornos alimentares. Então aí já começamos a falar de uma comorbilidade, porque existem 2 patologias no mesmo indivíduo. Sim. Então é a depressão e temos o transtorno alimentar. Transtorno alimentar, nós podemos falar de bulimia, anorexia, enfim, isto varia de pessoa para pessoa. Então há alguns que param de comer, não é? Diminuem, não é? Aos poucos. A falta de apetite. Exatamente. Depois temos uns que comem demais, porque acabam se refugiando na comida, então tendem a comer mais e desenvolvem o que é a obesidade, que também está dentro daquilo que é o Fórum de Saúde Mental. Okay. Depois temos algumas pessoas que começam a atacar o seu próprio organismo, não é? Eu estou a falar de automutilação. Alguns começam com pequenos cortes, principalmente os adolescentes. É preciso nós prestarmos muita atenção nisso, porque agora, não é? Nós temos uma vida muito corrida e acabamos não tendo aquele tempo que antigamente nós tínhamos para conversar com as nossas crianças, perguntar como é que foi o seu dia, como é que foram as aulas, por aí em diante. Já não existe muito este espaço e a pessoa cada vez vai ficando mais fechada. Sim. Então, temos esta parte, temos o isolamento social também. Se nós conhecemos alguém que é extrovertido e gosta de sair, gosta de conversar e não sei o quê, nós notamos uma certa diferença ao longo do tempo e notamos que a pessoa está ficando cada vez mais retraída. Sim. É preciso prestarmos atenção a isso também. E as pequenas frases, não é? Que também mencionou há bocado, que eu não sirvo para nada, eu não pertenço a este grupo, ninguém gosta de mim, ninguém me percebe. Então, isto são sinais, aí já são sinais de forma indireta, mas são sinais que a pessoa já começa a transmitir aos outros, só que não diz de forma muito clara. Nós é que temos que prestar atenção e muitas das vezes isto acaba nos escapando. As outras pessoas dizem, não, isso é passageiro. E a pessoa diz, ok, não me deram ouvidos. Então isto vai continuando e vai se agravando, não é, com o tempo. E isto pode acontecer de forma muito rápida. E então é preciso nós tentarmos acautelar isto e tomarmos providências o mais rápido possível. Se acharmos que não conseguimos, nós como amiga, ou familiar, ou conselheira, ou o quê, temos que encaminhar imediatamente para quem é de direito, não é? Para um profissional de saúde mental, principalmente, e daí as coisas talvez podem ter um outro caminho. Doutora, as crianças podem ter depressão? Com que idade é que a depressão pode aparecer? Infelizmente, sim, as crianças podem ter depressão. Podemos falar mesmo num estado neonatal,
Há crianças que já nascem deprimidas porque em algum momento as mães não criam esta criança, não é? Em algum momento não. Ou seja, o ambiente em que nós proporcionamos esta criança. Então, esta criança pode muito bem desenvolver alguns comportamentos a nível da depressão. Depois também temos os adolescentes. Esta é a fase mais complicada. Sim. É a parte mais complicada porque existem mudanças no nosso organismo, enfim, no nosso corpo e nós queremos pertencer a um grupo e esta coisa de pertencer a um grupo é preciso ter alguns critérios por aí em diante, então a coisa fica mesmo, é muita coisa por gerir para eles, então é preciso que estas pessoas tenham como é que eu vou dizer, um elo familiar ou um ambiente familiar muito próximo e forte, justamente para poder perceber, estarem atentos às mudanças e também conseguir agir de forma, vamos dizer, proativa, justamente para não deixar esta pessoa cair e depois temos que puxar, porque aí já fica mais complicado puxar a pessoa, e porque a pessoa já caiu. Então é isso que nós temos que fazer. Muito bem, muito obrigada, doutora Andrea. Saber ouvir atentamente as pessoas que estão ao nosso redor e manifestar empatia pode ser fundamental para ajudar o nosso primo, o nosso irmão, o nosso vizinho que está com depressão e até prevenir o suicídio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a depressão, que é considerada pela OMS como o mal do século XXI e é também uma das principais causas de suicídio no mundo. Mas nós sabemos também que a prática de exercícios físicos é um grande aliado para o bom funcionamento do nosso organismo e, deste modo, pode também ajudar a combater a depressão. Portanto, vamos ter algumas dicas de exercício físico na peça a seguir. Quando nós praticamos exercício físico, quando nós estamos estimulados ou o organismo está habituado à prática ou não habituado, nós podemos estimular nossas hormonas. Existe uma hormona chamada serotonina. Quando estimulada esta hormona no nosso cérebro, ela liberta felicidade, sensação de bem-estar. Quando esta serotonina é ativada, ela cria uma mensagem ao corpo de que está tudo bem, ou seja, é um intercalar do próprio psicológico com a consciência muscular. Se isto está interligado, tudo que eu for pensar em manobrar fisicamente vai ser possível. Ou seja, se eu quiser tentar fazer um exercício com um bocado mais de motivação, vou estar mais motivado a fazer aquela coisa. Por quê? Porque já tenho esta ligação, já tenho esta consciência muscular, a serotonina já está ativada. Então, quanto mais eu me entregar à prática física, e isto de acordo aos estudos adequados para mim, porque eu não posso fazer aquilo que os outros podem fazer, porque com ele deu certo, eu vou assistir caso de alguém, deu certo, a depressão dele baixou, não. Vamos procurar um especialista para isto, uma pessoa indicada para isto e vai nos explicar melhor como fazer ou como realizar esse tipo de práticas em nosso corpo ou em nós mesmos para que nos ajude na nossa depressão. O que nós temos que saber é que a depressão ela é combatida assim com exercícios físicos. Se nós estamos a falar disto, estamos a falar que a mente está interligada ao corpo. E se o corpo está saudável, a mente estará perfeitamente saudável também. Então, se nós procurarmos fazer exercícios físicos moderados e adequados ao nosso sistema imunológico, à nossa saúde, se estivermos mais inclinados à prática física, óbvio, vamos ter sempre mais concentração, vamos ter sempre mais foco no que nós estamos a fazer. Isso mediante os nossos objetivos também, né? Porque podemos ter o exemplo de querer fazer exercícios físicos para achar que estás concentrado e desconcentrares-te mais daquilo que tens feito pela subcarga de exercícios que vais fazer ou do tipo de treino que vais fazer. Por isso é sempre aconselhável saber
tu, pessoalmente, saberes os teus objetivos, saberes as tuas ideias e o teu foco. E passares isso à pessoa que vai trabalhar contigo nesse momento e procurares um especialista que vai explicar-te exatamente ou detalhadamente o que precisas fazer para superar isso. Estamos em tempos difíceis, tempos pandêmicos. Isso tem causado muitos problemas sérios às pessoas, né? As pessoas estão a entregar-se ao sedentarismo. O sedentarismo pode trazer-te também depressão. Tu olhas para ti e dizes, eu sou gordo, olhas para ti e dizes, eu sou muito magro, eu não me sinto bem, a roupa que eu ponho não me fica bem. Sentes-te mal, acabas estando cabisbaixo por causa disso. Isso pode criar uma depressão e sabemos que depressão tem entre 10 a 15% das causas de morte no mundo. Então, o que nós temos de fazer, na minha opinião, é procurar sempre nos exercitar, procurar fazer coisas que alegram o nosso eu, que ajudam o bem-estar. Então, se nós procuramos isso, a princípio, vamos ter sempre dias mais positivos em nossa vida. E se tu acumulas dias mais positivos, acredito eu que tens mais dias de vida. Bom, e voltamos à nossa conversa com a doutora Andrea. Doutora, eu gostava que a doutora nos explicasse o que é que o indivíduo com depressão deve fazer no seu dia a dia. Para além, falamos há pouco tempo dos exercícios físicos, acredito que para além da prática dos exercícios físicos, existem outras atividades que podem ajudar o nosso cérebro a combater estes sentimentos que a doutora fez menção na primeira parte, tristeza, ansiedade e etc. A atividade física é mesmo muito importante, tanto mais que também faz parte daquilo que são as medidas que a gente toma, não é, para poder combater este mal que é a depressão. Depois também temos, claro, a parte médica, não é, que é os psicofármacos, não é, os antidepressivos, e depois também temos as psicoterapias, não é, que ajudam imenso. Numa primeira fase, nós íamos adotar a psicoterapia aliada ao desporto, não é? Que é para ver se a pessoa sem a intervenção ou sem o uso dos psicofármacos, a pessoa consegue por si levantar-se. Quando eu digo por si levantar-se, eu estou a falar da capacidade de quê? De resiliência. Sim. Nós sabemos que o nosso cérebro, o cérebro humano, aliás, tem uma capacidade enorme de se adaptar a diferentes situações. A isso nós chamamos de neuroplasticidade, porque o nosso cérebro consegue justamente virar as coisas. Nós temos esta capacidade, mas tudo isto também depende de quê? Depende de onde, do meio em que nós estamos inseridos. Se nós temos um seio familiar confortável, pronto, disposto também para poder apoiar, é claro que nós vamos conseguir superar isto com mais facilidade. Se tivermos amigos, conhecidos que possam também ajudar neste processo de recuperação, porque infelizmente existe muita discriminação, não é, acerca destes assuntos. Sim. E muitas das vezes as pessoas, quando ouvem que o outro foi ao psicólogo, infelizmente ainda temos esta mentalidade que o psicólogo, quem vai ao psicólogo é aquele que não está bem da cabeça. Então, no entanto, não é isso. Ok, não está com as suas ideias no lugar, ok, isto é diferente e nós vamos ajudar a gerir estas diferentes emoções e conseguir organizar um bocadinho o cérebro, se podemos assim dizer. Mas sabemos que a depressão é mesmo um mal e que está mesmo presente, ainda para piorar, não é? Estamos em tempos de pandemia, sim. E muitos adolescentes, não só adolescentes, mas os adultos também estão a cair. Então, se os nossos mais novos, aliás, se os nossos mais velhos estão a cair, quem é que vai trazer suporte para os nossos mais novos? Então, é importante também trazermos
é importante também dizer que os nossos pais podem também estar a passar por uma situação difícil e também darmos a devida atenção. E depois também tomarmos conta do mais novo, que este também carece de uma certa ajuda, porque de vez em quando nós obrigamos as nossas crianças a crescerem de forma muito rápida, justamente para poder apoiar o nosso mais velho que não está bem ou que não se encontra lá muito estável a nível emocional. E depois também temos as consequências da depressão. Sim. E conforme alguns estudos, não é, que já foram feitos, Moçambique é o país com a maior taxa de suicídio a nível da África. Isto é alarmante como informação. Extremamente. Então, doutora, nós temos que ficar atentos a tempo inteiro para o nosso filho, para o nosso marido, para o nosso tio, enfim, para o nosso próximo. Muito bem. Doutora Andrea, nós caminhamos para o fim do nosso programa, mas antes mesmo de terminarmos, gostava que a doutora falasse de algumas ferramentas que podem nos ajudar a prevenir a depressão. Sim, eu gostaria até de partilhar aqui uma coisinha. Mesmo os psicólogos, vocês podem pensar que não, podem pensar que o psicólogo é feito de ferro e que nada mexe com ele, mas há psicólogos que passam por situações mesmo muito complicadas, é o burnout, não é, que é o esgotamento, depois temos alguns que passam por depressões. Eu já estive numa fase depressiva, isso já foi há um bom tempo, e daí que eu posso falar da resiliência e desta capacidade de pegar nas coisas. Ok, eu estou numa fase negativa, será que eu quero continuar nisto? Não, porque não estou a ver nenhum benefício nisto. Então daí que eu peguei na minha situação, claro, não fiz sozinha. Fiz sim com a ajuda dos meus familiares, eu tive um grande apoio a nível familiar, isso eu não tenho que me queixar. Tive apoio também a nível hospitalar e isso eu não posso, eu agradeço imenso a todos os profissionais e por isso é que eu também abracei esta área, porque também achei importante, achei que eu tinha o dever, não é, de poder fazer isto, transmitir isto e aos outros, não é? Sim. Por isso é que eu também trabalho não só com adultos, mas também trabalho com adolescentes, porque sei que é uma fase meio complicada e justamente para prevenir situações destas, não é? Pelas quais eu passei, eu também estou lá e digo, eu estou aqui para vocês, eu já passei por isso, mas para responder à sua última questão, o que é que nós podemos fazer para prevenir? É aquilo que eu disse, conversar, tudo está na conversa, diálogo. Se nós não criamos momentos de diálogo, de amizade, nós não vamos conseguir nos abrir para o outro. E não nos abrindo, nós não vamos conseguir fazer com que o outro entre para o nosso mundo. E vamos nos sentir rejeitados porque simplesmente nós não nos abrimos ao outro. Então nós temos que dar chance aos outros para poderem ajudar e nós temos que reconhecer o simples fato de dizer, ok, eu não estou bem, é um passo muito importante, já é um grande passo para aquilo que é o tratamento, porque nós já reconhecemos que não estamos bem e reconhecemos que precisamos de ajuda. Então isso também já é um grande passo e depois de seguida vem a família, são as consultas, de vez em quando são chatas, não é? Porque leva algum tempinho. Sim. As terapias não são assim muito rápidas, não é como uma injeção. Uma malária. Sim, trata-se exatamente. uma semana. Não, isto é um processo, não é? Porque é preciso ganhar a confiança do outro, é preciso conhecer, é preciso perceber e criar uma estratégia e passar estas estratégias do coping para o outro, para ele saber como usar estas ferramentas, mesmo após a depressão, não é? Passar estas ferramentas para a pessoa
conseguir ultrapassar situações semelhantes ou conhecer-se. Só o simples fato de se conhecer, a pessoa já vai dizer, ok, aqui eu já não estou muito bem, então deixa-me pegar nisto e fazer assim. São estratégias do coping, são ferramentas que nós damos aos nossos clientes, e quando eles veem que, ok, eu já usei esta ferramenta e não está a funcionar, talvez não estejam a usar a melhor ferramenta, mas eles dispõem. A solução não está em nós, como psicólogos, nós estamos aqui para poder orientar. A solução está no indivíduo que está doente, mas esta pessoa é capaz. Existe como é que se diz, uma força de vida. Então, esta pessoa é que tem a solução. Nós apenas orientamos, seguimos de guiões, se posso assim dizer, para a pessoa não tropeçar e perder-se no meio daquilo. Então nós tentamos organizar as coisinhas que ele tem baralhada e, em função disso, depois a pessoa consegue andar por si próprio, e isso é uma grande vitória. Muito obrigada, doutora Andrea. Obrigada eu por estar conosco neste dia e deixar estas informações que acredito que vão ajudar a todos os telespectadores que estiveram atentos ao nosso programa desde o início, e nós gostávamos de contar com a sua participação nas próximas edições. Com todo o gosto. E não se esqueçam, estamos no mês de setembro amarelo, não é? Que é dedicado à luta contra o suicídio. E pronto, por isso é que eu tenho aqui um bocadinho de amarelo. Então eu sei o que é suicídio também. Então vamos nos ajudar, que é para evitar com que a gente perca um dos nossos, e pronto, é muito importante. Obrigada. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade. Não se esqueça, você não está sozinho.